E aí, Quizzards, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma explicação aqui no canal. Hoje, a gente vai desvendar o mistério daqueles. Que forças invisíveis são essas que mandam no tempo e decidem se o dia vai ser de sol, de chuva, de frio ou de calor? Se preparem, porque hoje vamos conhecer as verdadeiras donas do tempo. Sabe como é, né? Aquele dia começa lindo, um solzão, tudo certo para jogar uma bola ou ir para a piscina, e de repente, do nada, o céu fica cinza, vem um vento gelado e desaba aquela chuva. Ué, por que isso acontece? A resposta para essa virada de jogo do clima está num conceito muito importante. Bora descobrir qual é? E o grande personagem da nossa história de hoje é a massa de ar. Esse é o nome do agente secreto por trás das mudanças no tempo. Mas afinal, o que é uma massa de ar? Imagina só, uma bolha de ar gigante, mas gigante mesmo, do tamanho de um estado inteiro ou até de um país. E o mais doido é que dentro dessa bolha o ar é todo igualzinho, sabe? Ele tem a mesma temperatura e a mesma quantidade de umidade. Pensa nisso como um blocão de ar uniforme que fica viajando pela atmosfera. E agora vem o pulo do gato. Uma massa de ar é tipo uma esponja. Se ela se forma em cima de um deserto, que é super quente, ela vai sugar esse calor e vai virar uma massa de ar quente e seca. Agora, se ela nasce lá no oceano, pertinho do polo, onde é tudo gelado, ela vai se tornar fria e úmida. O lugar onde ela nasce define totalmente como ela vai ser. Beleza, a gente já entendeu o que elas são, mas como é que os cientistas organizam e dão nome para esses cobertores de ar gigantes? É bem mais simples do que parece. Eles olham para duas características principais: de onde ela veio, se foi da Terra ou do mar, e de qual parte do planeta, se foi de um lugar quente ou frio. Primeiro, vamos falar da umidade. Se a massa de ar nasceu em cima do continente, longe do oceano, a gente chama ela de continental. E como não tem muita água por ali, ela é seca. A letrinha que representa ela é um C minúsculo. Agora, se ela se formou em cima do oceano, aí ela é marítima ou oceânica e está carregada de umidade. A letra dela é um M minúsculo. Moleza, né? Terra é seco, oceano é úmido. Agora, a temperatura. Isso tem tudo a ver com a localização no mapa. Se a massa de ar surgiu lá perto dos polos, onde há um gelo só, ela vai ser polar ou ártica, e aí a gente usa a letra P ou A maiúscula. Mas se ela se formou ali pertinho da linha do Equador, onde o sol é forte o ano todo, ela vai ser tropical ou equatorial, ou seja, bem quente, e as letras são T ou E maiúsculos. E a parte mais legal é quando a gente junta tudo para dar um nome completo dela. Olha só que bacana! Uma massa MP é marítima, por causa do M, e polar, por causa do P. Ou seja, ela veio do oceano perto do polo, então ela é fria e úmida. E uma MTC é tropical continental. Nasceu no continente numa área quente, então ela é quente e seca. E a MSC, equatorial continental. Ué, mas se a continental não deveria ser seca? Pois é, essa é uma exceção incrível. Como ela se forma em cima da floresta amazônica, que libera muita, mas muita umidade, ela acaba sendo quente e super úmida. A sigla praticamente conta a biografia da massa de ar. Ok, mas essas massas de ar não ficam lá paradas, né? Elas se movimentam o tempo todo. E o que será que acontece quando duas delas, com jeitos totalmente diferentes, uma fria e seca e outra quente e úmida, por exemplo, se encontram? É aí, meu amigo, que o show começa e o tempo vira. Esse encontro tem um nome, é uma frente. Pensa numa frente como se fosse a divisa, a fronteira entre duas massas de ar que não se misturam. É tipo uma zona de batalha, sabe? E é nessa linha de frente que o tempo fica todo instável e pode mudar da água para o vinho. Vamos pegar o exemplo mais famoso, a frente fria. Imagina a cena. A massa de ar frio, que é mais pesada, mais densa, chega com tudo, tipo um trator. Aí ela encontra uma massa de ar quente, que é bem mais leve. O que acontece? O ar frio entra por baixo e força o ar quente a subir, e subir bem rápido. Lá em cima, o ar quente esfria e todo aquele vapor de água vira nuvem e chuva. E muitas vezes vem com vento forte. Depois que essa frente passa, a massa de ar frio toma conta do lugar e a temperatura despenca. É exatamente isso que causa aquela mudança radical no tempo. Tá, mas e aqui no Brasil? Como é que essa história toda funciona? Bom, nosso país é gigante, então é claro que a gente é influenciado por várias dessas massas de ar. E são elas que definem os diferentes climas que a gente tem por aqui. Vamos dar uma olhada nas principais.
A gente tem a massa equatorial continental, a EMEC, que nasce lá na Amazônia, e é aquela nossa exceção famosa, super úmida por causa da floresta. Ela é responsável por levar chuva para um monte de lugar no Brasil. Tem também a massa tropical atlântica, a MTA, que vem do oceano e deixa o nosso litoral todo quentinho e úmido. E a famosa massa polar atlântica, a MPA. Essa vem lá do sul, gelada, e é ocupada por aquelas frentes frias que fazem todo mundo tirar o casaco do fundo do armário no inverno. E por último tem a massa tropical continental, a MTC, que é bem quente e seca e atua mais no interior do país. Ufa, quanta coisa! Mas vamos resumir rapidinho. Massas de ar são blocos gigantes de ar que copiam as características do lugar onde nascem. Podem ser secas ou úmidas, frias ou quentes. E quando elas se encontram, formam as frentes, que bagunçam o tempo. E aí, será que deu para pegar tudo? Chegou a hora do nosso quiz. Primeira pergunta, hein? Massas de ar que se formam em cima dos continentes, ou seja, na Terra, elas são o quê, geralmente? Pensa aí. Secas, isso mesmo. São as massas de ar continentais. Mandaram bem demais. Pergunta número 2. Se a gente olhar a sigla MPA, de Polar Atlântica, quais são as duas características principais dela? Valendo? Exato. P de polar, então ela é fria. E o M de marítima, que vem do Atlântico, então ela é úmida. Fria e úmida. Show! Terceira pergunta. Qual é o nome daquela massa de ar super importante que nasce lá na região amazônica, aquela que é uma exceção? É massa equatorial continental, ou EMEC. Aqui é quente e muito, muito úmida. Perfeito. E a última do nosso quiz. Como a gente chama aquele fenômeno quando uma massa de ar fria e pesada chega e empurra o ar quente para cima, mudando todo o tempo? Uma frente fria. É ela que causa aquelas viradas no tempo, trazendo frio e às vezes chuva. Vocês arrasaram! Agora que todo mundo aqui já é quase um especialista em massas de ar, que tal a gente bancar o meteorologista por um dia? Chegou a hora de usar todo esse conhecimento. Então, o desafio final é esse. Dá uma olhada pela janela agora, sente a temperatura, vê se está ventando. Qual massa de ar você acha que está mandando aí na sua cidade hoje? É quente e seca, fria e úmida? Usa o que a gente aprendeu e deixa seu palpite aqui nos comentários. E claro, se ficou qualquer outra dúvida, pode perguntar também. Não esquece de seguir o Quizards, ativar o sininho para não perder nada e, claro, deixar aquele like que ajuda demais. Até a próxima!